E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 12 vantagens de investir em fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos. E se você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos, de inteligência financeira e de mentalidade financeira, então aproveita e já se inscreve aqui no canal e já ativa aquele sininho ali que é para você ser notificado todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. E se você não sabe o que são os fundos imobiliários, então vou deixar aqui nesse card um vídeo que eu fiz sobre fundos imobiliários para iniciantes. Ali explica tudo como que funciona, o que são, e eu até faço uma analogia como se você estivesse comprando os imóveis e fazendo um fundo. É bem legal dar uma assistida lá. Bom, mas nesse vídeo aqui eu quero te mostrar então 12 vantagens que você tem quando você compra fundos imobiliários em relação a investir em imóveis físicos. Vamos lá? A primeira vantagem é que quando você vai comprar um imóvel físico, por exemplo, na sua cidade, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá avaliar o imóvel, tudo bem, aí você decide comprar. Depois o que acontece? Você tem que fazer todo um trâmite legal para você ser dono daquele imóvel. Então você vai ter que ir lá registrar na prefeitura, fazer a escritura, tem a burocracia, tem impostos, e isso acaba demorando um pouco. Claro que nada demais, mas acaba atrapalhando um pouco. Então, olhando para os fundos imobiliários, não tem nada disso. O que você faz? Você simplesmente senta numa mesa como essa daqui, você coloca o seu notebook na frente ali, abre a página da sua corretora, você abre o Home Broker ali, né, onde você compra ativos de renda variável, você aperta num botão e pronto, você já é dono do imóvel. Olha só que interessante, é muito mais rápido, muito mais fácil e muito menos burocrático o processo. A segunda vantagem é assim, se você pensar em relação ao imóvel, né, vamos supor, nós estamos falando aqui comparando como se você fosse comprar um imóvel para alugar para alguém, que é esse o intuito dos fundos imobiliários, ter uma renda mensal, né? Então você vai lá, você comprou e alugou lá pro Zé, tá? Você comprou um imóvel, um apartamento e alugou pro Zé, beleza. Aí, o que acontece? O Zé está usando o seu apartamento e determinado dia lá o Zé vai subir no vaso do banheiro para trocar a lâmpada e ele quebra lá o vaso, quebra a louça do vaso. O que acontece? Quem tem que resolver isso é o dono do imóvel, o proprietário do imóvel, tanto na parte financeira como da incomodação de ir lá resolver aquilo. Ou você vai resolver, ou você vai pagar alguém para resolver, tipo uma imobiliária, algum atravessador ali que vai fazer isso para você, mas de qualquer forma vai incidir custos, dinheiro e tempo e energia para você. Já nos fundos imobiliários não existe nada disso. Por quê? Porque você tem um custo lá que é bem baixo, que você paga um administrador. É como se fosse imobiliária, só que esse custo do administrador, ele é dividido em milhares de cotistas. Então é um custo muito baixo que você nem sabe que tem, você nem percebe, e você não se incomoda com nada, você vive o seu dia a dia normal, você vai para o seu trabalho, você vive com a sua família, e nada disso você se preocupa. Se lá os inquilinos quebraram a pia do banheiro ou fizeram alguma coisa, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Legal, né? Outra questão muito interessante é a terceira vantagem. Olha só. Se o Zé, do nosso exemplo aqui, vamos supor que o Zé perde o emprego, tá? E aí o Zé não pode mais pagar o aluguel, o Zé vai ter que sair, e aí o seu imóvel ficou vago. Bom, o seu imóvel ficou vago, você perdeu toda a sua renda. Você tinha aquele apartamento alocado para o Zé e o Zé teve que sair, porque não tinha mais como pagar, você perdeu a sua renda. Então você vive preocupado com o fato de o seu apartamento ficar vago. Então, nos fundos imobiliários, você se preocupa sim com vacância, que é isso que a gente estuda nos fundos imobiliários, mas muito menos. Por quê? Porque você compra um prédio lá onde tem 100 salas comerciais. Então, tem 100 salas. Se uma sala fica vaga, você vai diminuir 1/100 do seu aluguel. É muito menos. Isso se o fundo imobiliário tivesse um imóvel só, porque o fundo imobiliário tem outros imóveis. Então você se preocupa muito menos com o fato de o perigo de um imóvel ficar vago. Outra coisa que você vai se preocupar menos com a vacância é que assim, os contratos, quando você tem um imóvel físico, você faz contrato de 1 ano, 2 anos talvez. Lá não, nos fundos imobiliários você faz contrato de 5, 10, 15, até 20 anos. E também não é o Zé lá, coitado, que pode perder o emprego, não. Você loca o seu imóvel para grandes empresas, para grandes instituições que estão alugando o seu imóvel e fazem contratos longos, como eu disse. Então o risco de o imóvel ficar vago assim de uma hora para outra, sem você esperar, é muito baixo, realmente muito pequeno mesmo. A quarta vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis é a seguinte. Quando você vai comprar um imóvel, o que você precisa fazer? Você precisa juntar um dinheiro para comprar esse imóvel, né? Ou financiar, Deus o livre, você sabe que eu não gosto de financiamento aqui. Mas vamos supor, de qualquer forma você vai precisar lá de 100 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil, não sei aí na sua cidade quanto é um apartamento de 1 dormitório, 2 dormitórios, mas enfim. Olha só, você vai ter que juntar todo esse dinheiro
para aí conseguir comprar um imóvel e aí então receber um aluguel. Nos fundos imobiliários não. A partir de R$100 que você invista, você compra uma cota, as cotas geralmente são em torno de R$100, você compra uma cota e pronto. No mês que vem você já recebe o aluguel. É claro que você não vai receber o aluguel igual ao aluguel dos 200 mil. Né? Você vai receber o aluguel referente a uma cota. Mas se você já tiver 200 mil e quiser colocar nos fundos imobiliários, você vai receber um aluguel inteiro, assim como se tivesse comprado imóvel, entendeu? Então, o investimento inicial é mínimo. Se você tem R$100, você pode sim, hoje, já ser dono de um imóvel e no mês que vem já receber o seu aluguel. A quinta vantagem é muito interessante. Olha só, vamos àquele nosso exemplo de que o seu imóvel está lá alugado para o Zé. É um apartamento de um dormitório e que ele alugou lá, beleza, tá bom? O que acontece? Vamos supor que o apartamento seja 200 mil, que você usou para comprar. E por uma emergência que você tenha na vida, você precisa de um valor de R$20 mil. Vamos supor que você não tenha lá sua reserva de emergência, seu colchão financeiro, e aí você precisa de R$20 mil. E precisa, não tem o que fazer. E você só tem aquele investimento lá. O que você vai fazer? Ah, já sei, você vai vender a sacada do apartamento e vai usar os 20 mil. Não, não tem como vender a sacada, não tem como vender o banheiro, não tem como vender a sala. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vender todo o apartamento. E para vender todo o apartamento, você vai ter que tirar o Zé de lá, talvez indenizar ele, porque ele está saindo antes de fechar o contrato. Você vai ter que vender pelo preço de mercado, porque você está desesperado, é uma emergência, e vai ter que retirar 20 mil. Nos fundos imobiliários não acontece nada disso. Se você tem 200 mil investidos nos fundos imobiliários, sabe o que você faz? Precisando de 20 mil? Você senta aqui como eu estou agora, abre o notebook, abre o site da corretora, clica no home broker ali e você pega e vende simplesmente aquelas cotas equivalentes a 20 mil reais. Dali a 2 dias vai estar já na sua conta, na corretora ali, você pode retirar o valor e usar para sua emergência. Muito tranquilo, né? Então o que eu estou dizendo aqui? Que os fundos imobiliários têm liquidez parcial ou total em qualquer momento, né? Então é D+2 que a gente chama, você tira hoje, daqui a 2 dias você recebe o dinheiro. Então pode ser parcial, como os 20 mil que eu dei exemplo aqui, ou você ir lá e tirar os 200 mil inteiro, não tem problema nenhum, você pode fazer isso a qualquer momento. A sexta vantagem dos fundos imobiliários é o seguinte, se você fosse comprar aquele apartamento para alugar na sua cidade, você ia comprar um apartamento na sua cidade. Tá, Luciano, eu sei, o que tem isso demais? Nada, acontece que nos fundos imobiliários você pode comprar imóveis de primeira linha, imóveis grandes, imóveis que custam milhões de reais, imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você pode comprar em Curitiba, em Porto Alegre, Recife, você pode comprar imóveis em todo o Brasil e não são um apartamentinho lá que você vai alugar para você, não, você compra um grande galpão logístico que está alugado lá para lojas americanas, para Volkswagen, você compra um prédio com 100 salas comerciais na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, você compra um prédio onde está instalado um hospital ou uma universidade, então são grandes empreendimentos que você pode ter acesso aí, sentadinho na sua casa aí. A sétima vantagem dos fundos imobiliários é a seguinte, você vai ter que fazer a gestão do seu imóvel. Se você comprou um imóvel, você vai ter que gerir esse imóvel, cuidar desse imóvel, tá? E quando você compra um imóvel, você pode terceirizar isso para uma imobiliária e tá tudo bem, né? Ou você pode cuidar disso, né? Por exemplo, o apartamento que eu alugo, né, que eu moro de aluguel, são os próprios donos que cuidam, eu alugo direto com o proprietário. E eles estão sempre preocupados, sempre resolvendo problemas, ou seja, eles têm que fazer a gestão, né? E quando você compra um fundo imobiliário, como eu já disse, além de você não se preocupar tanto com essas coisas, você contrata um gestor de primeira linha também. Então não são só os imóveis que são de primeira linha, os gestores são de primeira linha. Não é uma pessoa, é uma instituição financeira que já está acostumada a lidar com grandes empreendimentos imobiliários e eles vão lá e vão fazer a gestão para você e você não se preocupa com absolutamente nada disso. Então você tem uma gestão profissional do seu imóvel, mesmo estando aí sentadinho na sua casa sem fazer nada. A oitava vantagem de investir em fundos imobiliários em relação a imóveis físicos são as despesas. As despesas são bem menores. Ué, Luciano, mas você não disse que o imóvel é muito maior? Sim, o imóvel é muito maior, mas as despesas são divididas entre dezenas de milhares de cotistas. Então, aquela despesa que cai para você, que você não vai ter que desembolsar, ela já vem descontada lá no seu aluguel, está tudo certo. Ela é bem pequenininha, ela é muito menor em relação ao seu apartamento que está lá alugado para o Zé. A nona vantagem é muito legal. Olha só, se você comprasse um apartamento, o que ia acontecer? Você tem os seus 200 mil lá no apartamento, como eu já citei aqui. Então, todo o seu investimento está em um apartamento, ou seja, todos os seus ovos estão na mesma cesta. Se der problema com a cesta, você perde todos os seus ovos, todo o seu dinheiro. Então, quando você compra, por exemplo, o KNRI 11 é um fundo imobiliário que tem 10
apartamentos de escritórios e 8 galpões logísticos. Então, você compra, com um investimento só, você compra 18 imóveis em 3 estados do nosso país. Olha só que legal essa diversificação. Então, se der problema em um imóvel, tudo bem, você tem outros 17 imóveis. Então, isso diversifica e você sabe o quanto a diversificação é importante nos investimentos para diminuir o risco. Então, em vez de você ter todo o seu investimento num imóvel só, você tem 18, 20, 30, depende de quantos fundos imobiliários você vai comprar dentro daqueles 200 mil. Imagina que cada fundo imobiliário tenha em média 5 imóveis, tá? Tem muito mais, mas vamos supor, se você comprar 12 fundos imobiliários com aqueles 200 mil, você já tem 60 imóveis. Então, é muito mais diversificado, o que diminui muito o risco. E chegamos à 10ª vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis, que são aluguéis maiores. Como assim? Se você tem lá o seu apartamento alugado para o Zé, são 200 mil reais. No Brasil, você vai conseguir o retorno, um aluguel, na porcentagem de 0,25, 0,3, no máximo 0,4% do valor que você pagou pelo imóvel. Porque no Brasil é assim, o aluguel não é muito alto. Então, se você conseguir acima de 0,4, é muito raro isso, você conseguir acima de 0,4 no Brasil. Então, vamos lá, seu apartamento custou 200 mil, o retorno, se for 0,3, por exemplo, vai ser 600 reais, se for 0,4, vai ser 800 reais. Então, esse vai ser o seu aluguel. Tá? Agora, se você coloca 200 mil reais nos fundos imobiliários, quanto que você vai ter de aluguel? Hoje você consegue um bom retorno, montando uma carteira de bons fundos imobiliários, você consegue um retorno de 0,5% a 0,6%, o que já melhora bastante. Então você já teria aí em torno de 1.000 a 1.200 reais. Então você vê aí que esse aluguel já é o dobro do outro. Então, como se não bastassem todas as outras 9 vantagens que eu falei, você ainda ganha mais. A 11ª vantagem dos fundos imobiliários é muito legal. Olha só, quando você tem o seu apartamento alugado, seu imóvel físico lá que está alugado para o Zé, ele vai te pagar o aluguel. E o que o governo vai fazer? Vai te comer um pedaço da sua renda ali. Você vai ter que pagar imposto de renda todo mês. Você vai ter que declarar lá no final que você ganhou o aluguel e os 12 meses você vai pagar imposto de renda. Nos fundos imobiliários, não. Nos fundos imobiliários, os aluguéis são isentos de imposto de renda. Não, peraí, Luciano. Então, você está me falando que esse investimento, além das 10 vantagens que você já falou antes, ainda nós temos isenção de imposto de renda no aluguel? Sim, é exatamente isso. E é por isso que eu gosto bastante desse tipo de investimento. Você vê, além do aluguel já ser maior, ele ainda vai aumentar mais ainda, porque você não vai descontar o imposto de renda. Olha só que legal. A 12ª vantagem é muito legal. Eu deixei por último, não por ser a menos importante, porque eu queria que você ficasse com essa ideia na cabeça. Olha só, vamos supor que você é um investidor de imóveis para aluguel, tá? Imóveis físicos. Você comprou lá aquele que está para o Zé. Aí você quer comprar um outro imóvel para alugar para o João lá. Você quer alugar para outra pessoa. Então você tem um apartamento e você quer comprar outro. O que vai acontecer? Você vai ter que ir pegando aquele aluguel de lá, tá? Lembra? 600, 800 reais. E você vai juntando, guardando, colocando em investimento, enfim. Mas quanto tempo vai demorar para você conseguir juntar o valor para o próximo imóvel que você quer alugar lá para o João? Então, 100 mil reais, 200 mil reais, faz a conta aí, você vai demorar anos. Então, nos fundos imobiliários não acontece isso. Como assim? Sim, todo mês você recebe aluguel. Lembra que eu falei? Você pagou 100 reais, aí você recebeu o seu aluguel lá. Tá? Vai ser um pouquinho, vai ser lá 50 centavos, não tem problema. Você vai juntando os aluguéis daquilo ali, né? Você junta um pouquinho e compra mais uma cota. Aí dobrou o seu aluguel. Aí você vai lá, no próximo mês, recebeu aqueles, em vez de 50 centavos, agora já é R$1, você vai juntando, compra mais uma cota. E aí agora já são 3, e você entendeu? É uma bola de neve. Cada vez você vai pegando o aluguel e reinvestindo o aluguel na compra de novas cotas de fundos imobiliários, de tal forma que o seu aluguel vai se tornando cada vez maior. Ou seja, para receber mais aluguel, você não precisa comprar um outro imóvel. A sua renda vai aumentando todos os meses. Você vê nitidamente a renda aumentando todos os meses lá, caindo na sua conta lá na corretora. Então, olha que legal. Essa é uma grande vantagem que as pessoas às vezes não param para pensar. Quanto tempo você vai demorar para duplicar a sua renda de aluguel num imóvel físico? Nos fundos imobiliários é muito mais rápido, porque cada mês você compra mais cotas, então você se torna mais sócio do empreendimento, né? E sendo mais sócio, você tem direito a mais aluguéis. Você vê a sua rendinha aumentando todos os meses. Olha só que legal! Bom,
Eu espero que você tenha gostado, eu espero que eu tenha convencido você a investir em fundos imobiliários, esse investimento que eu gosto muito, investimento que vem crescendo muito. Além de o mercado imobiliário estar começando uma recuperação no nosso país, eu estou gravando esse vídeo aqui em outubro de 2019, além desse mercado estar começando a recuperar, o próprio mercado de fundos imobiliários está aumentando muito. Cada vez mais investidores estão entrando nesse mercado. E quando entra mais investidores, as cotas sobem. Quando eu comecei a investir, há 4 anos em fundos imobiliários, tinha 130 mil investidores no país. Hoje nós já somos mais de 1 milhão. E falando mais de 1 milhão parece muito, mas na verdade é muito pouco. São muito poucas pessoas que investem em fundos imobiliários hoje no nosso país. Então, como as pessoas estão acordando para isso, você mesmo está vendo esse vídeo agora, você vai lá e vai querer investir. Então, vai entrar mais gente no mercado, as cotas vão subir, então devem se valorizar nos próximos meses. Eu espero que você agora queira também ser dono de grandes empreendimentos imobiliários em todo o país, sentadinho aí na sua cadeira, da sua casa, da sua cidade, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, então já dá o like aí para ajudar o YouTube a mostrar para mais pessoas. E se você conhece alguém, algum amigo, algum familiar que você falou, cara, eu vi um investimento que é muito legal, você tem que ver, compartilha esse vídeo com ele, mostra para ele que assim a gente vai aumentando o número de investidores no nosso país e diminuindo a ignorância financeira do nosso país, que é um dos nossos intuitos aqui, tá bom? Então, no vídeo de hoje era isso, eu te vejo no próximo vídeo. Lembre, seja inteligente.